Boa tarde, família em pauta. Estamos no ar. Mais um dia, mais um sábado, juntamente com TV Cinec. E estamos aqui para dar continuidade no nosso bate-papo da semana que passou. Abordamos um tema maravilhoso sobre adolescente. E essa semana gostaríamos de dar continuidade em alguns tópicos que ficaram, porque as pessoas nos abordaram, conversaram conosco para saber alguma coisa a mais. E está conosco a doutora Cleide Mendes, a psicóloga maravilhosa. Boa tarde. Boa tarde, missionária. Tudo bem? Prazer estar pela terceira vez. Graças a Honra Deus. estar aqui participando desse programa maravilhoso, onde nós podemos expressar um pouco, onde eu posso não mostrar só meu trabalho, mas trazer um pouco de conhecimento para as pessoas de casa, sem ter que sair, né? Apenas um botãozinho ali no celular, você tem acesso a esse conteúdo aqui que a senhora tanto está preparando, né? Que tem muito mais por vir. Sim, é verdade. São temas, né, da atualidade que tem feito a diferença. Com certeza. E eu digo uma coisa para a senhora: perde quem clica, vê o que é, só lê o tópico ali do nome e não assiste. Porque vai chegar uma hora que isso que nós estamos tratando, se não chegou no celular ainda, infelizmente uma hora vai acabar chegando, porque nós estamos tratando de doenças mentais também. É verdade. Então, eu acho muito importante esse programa e maravilhoso. Os conteúdos que já trouxe e os que vão trazer. Sim. São conteúdos profundos. Quando termina a programação, é gostoso você olhar e você ver Sim. a importância disso para o nosso dia a dia. E que muitas pessoas... Sabemos que muitas pessoas podem pagar uma terapia. Que Sim. bom. Mas muitas pessoas não podem. Não e tem nem essa sabem. Por onde começar? Tem gente que nem sabe que aquilo é uma doença, é um transtorno. Então, nós falamos de adolescente, nós vamos terminar hoje de falar, mas eu acho que o principal é as pessoas saberem assim: eu estou percebendo algum sintoma desse no meu filho, na minha mãe, no meu irmão, em mim, eu vou procurar ajuda. Mesmo que você não possa pagar uma terapia, mas você vai ter uma noção para você procurar um psiquiatra, você vai procurar um posto de saúde, se você não tiver condições de pagar o particular, mas isso que a gente está trazendo é uma ajuda muito grande para quem está nos assistindo. Sim. E o SUS, se eu não me engano, o Sistema Único de Saúde, ele tem profissionais, psicólogo que trabalha com terapia. Tem. Tem. Tanto tem o psiquiatra como tem o psicólogo. Sim. Só que hoje a demanda é tão grande que dependendo do bairro, você fica na fila de espera. Sim. Mas eu tenho conhecimento de pessoas que entraram na fila de espera e já foram chamados. Olha. Porque o que é o problema? O ser humano fica assim, mas não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir, eu vou. Vai conseguir. Você vai lá, põe o nome na fila de espera, uma hora vai te chamar. Com certeza. Só que se você não levantar e não for lá, como é que você vai fazer terapia? E todo bairro tem, tanto um como o outro. Sim. Eu já vi dizer sobre grupos também de terapia, né? Isso, terapia em grupo, esse tem até mais. Sim. É que o terapia em grupo, nem todo mundo gosta pelo fato de se expor expor na frente de muita gente. Sim. Mas tem gente que trabalha super bem, tem gente que se desenvolve muito bem. A terapia em grupo é ótima também. Entendi. Então vamos lá, vamos abordar na continuação Sim. do nosso tema. E nós paramos na segunda, no sábado que passou, né? No outro programa, onde os pais erram. Isso, semana passada, vocês assistam aí, nós falamos de adolescência, Sim. Alguns transtornos e sintomas e no processo da adolescência. E aí eu deixei anotado aqui alguns conteúdos, assim, os pais erram muito mais, mas esses aqui eu acredito são os principais. Sim. Um deles não está na ordem, né? Mas aqui, incoerência ao dizer e agir. Eu falo uma coisa e faço outra.
O pai que não se posiciona, o pai que não fala e cumpre, ele já está fazendo o primeiro passo, já errou. Perdeu a credibilidade. Na hora, porque eu falo que faço uma coisa, depois eu não faço. Como é que esse adolescente vai crer nesse pai, nessa mãe, que ele está agindo com autoridade? O segundo ponto, usar o medo como ameaça. A pior coisa é você trazer algo de eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. É óbvio que a gente sabe que tirar um celular, tirar um jogo... Tudo com coerência. Não vai acontecer nada. Mas, maioria das vezes, eles falam, eu vou tirar tal coisa. E tiram. Aí o adolescente entende que ele só vai obedecer de novo quando for tirado alguma coisa. E aí? Então, a autoridade não deve vir diante de tirar alguma coisa. Você tem que ensinar seu filho a te respeitar pelo que você é e não pelo que você tira dele. Outro ponto, impunições irreais. Nunca mais você vai sair de casa. A gente falou sobre isso semana passada. Como você vai falar isso para o seu filho? Se ele precisa estudar, se ele precisa sair. Mas na hora do nervoso, o pai e a mãe traz isso como verdade. E não é verdade. Não vai sair de casa. Você vai entrar nesse quarto, eu vou te trancar e não abro mais. Isso é errado. Porque o tempo todo você tem que lembrar que você é o pai, você é a mãe. Se você é o pai e você é a mãe, você é o responsável por esse adolescente. Sim. Falta de argumento. Ah, por quê, mãe? Porque eu sou sua mãe. Porque eu sou seu pai. Não. Tem que ter um porquê. Quando eu proíbo, quando eu explico, eu tenho que sentar e explicar por que não. E não porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai. Isso não é argumento. Outra coisa, os gritos. Hoje, a maioria dos pais é no grito. Só que grito, ele assusta, ele até traumatiza, mas ele não educa. Grito não é educativo. E aí você ouve assim, não, mas quando eu grito, ele me ouve, ela me ouve. Ouve naquele momento, porque a rua toda ouviu também. É verdade. Mas ouvir não é seguir. Então, você dá o susto, ele para, pode até obedecer ali, mas você vai gritar o resto da vida? Então, grito não é sinal de autoridade. Os pais erram também. A autoridade dividida. Essa eu acho que todo mundo já teve. Mãe, eu posso ir? Se seu pai deixar, pode. Pai, eu posso ir? Sua mãe deixou? Deixou ou não deixou. E aí você não sabe. Fica no meio termo. Ou um deixa e o outro não. Como agir? Tem que ser os dois. Aí a culpa é só do casal. Tem que entrar num acordo e falar, quando um proibir, o outro proíbe também. Se virem depois para discutir o que aconteceu, não na frente do adolescente. Sim. Quando os dois concordem juntos. Porque antigamente isso até funcionava, na época dos nossos pais, nossos avós, era legal. Por quê? Porque não tinha o perigo que tem hoje. Então era ir na rua, era brincar na rua. E hoje? Ele vai para onde? Ah, eu vou sair com meus amigos para ir para o shopping. Onde que é isso? Tem que ter uma concordância. Quem são os amigos? Quem são os amigos? Então, os adolescentes falam assim, Cleide, a minha mãe, ela tem o contato de todos os meus amigos e minhas amigas. Quando eu vou, se eu não atender, ela liga para o meu amigo, para a minha amiga. E eu falo, mas é assim mesmo que acontece. Aí, mas por quê? Porque sim, porque o mundo está muito perigoso, porque não é que ela não confia em você, ela não confia no povo lá fora. Não é controlar, né? Não é controlar. Então, autoridade dividida, se você está fazendo isso, fora. Não conhecer bem seu filho, sua filha. Os pais é assim, eles conhecem o filho de todo mundo. Como é, como não é, se é calmo, se é agitado, se é bravo. E aí você pergunta, e seu filho? Ah, aquele lá, só Jesus na causa. Eu já ouvi muito isso. Como que você conhece o filho dos outros e não conhece o seu? Você acha que você está certo? Você não tem que conhecer dos outros, conhecer o seu. Então, quando você pede, geralmente, para um pai, para uma mãe descrever o filho, eles começam sempre para o lado ruim. É bagunceiro, não me obedece, quer sair sozinho, não sei o quê. Aí você fala assim, o que mais? Não, só isso. Não. É meigo, gosta de carinho. É um adolescente amável, um adolescente inteligente, um adolescente... Como é? Ansioso, não é?
mas eles costumam observar o filho dos outros e esquecer de observar os filhos próprios. Erro grande. Falta de posicionamento. A criança chega numa casa com o adolescente não se comporta. Atrapalha, fala, abre a geladeira da casa porque ele é amigo. E aí o pai e a mãe acham que isso é normal. Ele já vem aqui, é amiguinho. Não. Pai e mãe tem que educar filho primeiro em casa, para lá fora ele só repetir o que ele já aprendeu. Lógico que exceções, a gente sabe que mesmo educando, lá fora eles não vão querer se comportar, mas não é a maioria. É uma pequena minoria. Então, os pais, eles precisam se posicionar com a criança e com o adolescente. Tem que se posicionar. Porque não foi você que não é você que foi lá e registrou, não é seu, não está no seu nome, seu filho, sua filha, por que você tem medo de se posicionar? E quando você começa a fazer isso de pequenininho, você nem vai fazer quando adulto, porque você já ensinou. Sim, tem os limites. Que todos sabem, mas ninguém quer colocar em prática, infelizmente. Entendi. Voltando ao seu primeiro tópico, eu estava assistindo uns vídeos e, de repente, me deparei com um menino já na pré-adolescência e a mãe havia lhe retirado o celular. Confiscou, no vídeo. E estava dizendo assim, por causa disso eu vou reter ele aqui por um tempo e depois eu te devolvo. Vamos ver o seu comportamento. O menino simplesmente... Eu não sei se você assistiu esse vídeo, mas ele repercutiu muito. O menino foi lá, catou a TV, jogou no chão, sapateou em cima, quebrou tudo. Eu acho que eu não assisti, eu só ouvi alguém contar. Aí, quando a mãe chegou, viu a TV toda estraçalhada. Ele falou, não, nós estamos quites, você pegou meu celular. Eu quebrei a sua TV. Como o pai e a mãe podem agir nessa circunstância? Isso está vindo desde lá de trás. Não tem mais como corrigir. Passou. Como que funciona? Tem como corrigir, porque, para tudo se tem um jeito. Porém, isso não começou naquele dia. Não. Isso daí foi uma falta de limite, que é onde entra nos tópicos mesmo aqui, onde os pais erram. Com certeza, não foi tão radical, talvez até tenha acontecido, mas não foi levado a sério. Porque para o menino vir derrubar a TV, quebrar, como forma de punir, você tirou meu celular, eu estou te punindo. Sim. Ele não teve outra punição daquele jeito antes. Você vai deixando o celular, deixando. Quando você tira... O adolescente, a criança já está tão viciado que ele perde o controle. E ele faz isso, faz coisa pior. Então, é como se fosse um vício. O celular, o videogame está virando vício. Ele só não consome como é um cigarro, como é uma bebida. Mas a mente é pior ainda. Então, ele ali não era para chegar naquele ponto. E quando você deixa, eles estão agindo assim. Não necessariamente quebrando as coisas, sim. Mas eles sempre vão procurar um lado bem radical. Então, tem como corrigir, porque aí você vai levar esse menino para um psiquiatra, para ver como estão os nervos, para ver como está a mente. Só que eu acho um pouco tarde quando chega assim. Você tem que corrigir para não chegar a esse ponto. E principalmente quando chega na pré-adolescência, na adolescência, os hormônios ajudam. Já começa a gritar no organismo. Sim. Aí, mais essa situação de você estar batendo de frente. É dizer, estou confiscando e está me contrariando. Sim. Aí os hormônios já não estão legal. Porque já vem vindo um transtorno dentro que você procura encontrar alguma coisa, uma saída, e você não sabe o que está acontecendo. Isso. Aí você olha para você no espelho, começa a nascer os pelos, a voz está engrossando, a voz está afinando, e isso vai... Isso vai deixando eles mais agitados e confusos, porque é o que eu falei semana passada.
eu não sou mais criança, mas eu também não sou adulto. O que eu sou? Por que eu estou sentindo essas raivas? Porque eles costumam ter, né, um pouco de... Sim. Eles são mais intensos. É. E aí junta tudo isso com uma falta de controle que teria ter vindo há tempos, dá nisso. Aí as pessoas falam, o que é isso? Vamos pensar os pais, tipo, o que é isso? Não, foi você que alimentou. Ai, mas eu trabalho. Mas os nossos pais também trabalhavam quando a gente era criança. E a gente nunca fez isso. É. Alguma coisa os pais erram para deixar chegar nesse ponto. Não é culpa só dos pais, mas os pais, eles são os principais. Entendi. É porque eles que são os adultos. Que estão educando, que estão É criando. a mesma coisa. A criança na idade de 3 a 4 anos, até os 5 anos, né? Ela tem a adolescência. Como assim? Não entendi. A criança de 3 a 5 anos, ela passa um período... Ah, que ela quer ser... É. Esse daí, para nós que acreditamos, que gostamos da psicanálise, o Freud, ele explica isso como fases, né? Sim, então, sim. É a fase que a menininha, quando ela põe o sapato da mãe, ela prende o cabelo igual a mãe, ela quer pôr o óculos da mãe, é quando a criança está mostrando o que ela vai fazer quando ela for moça. Entendi. E ela disputa quem? O pai. Pode ver que ela se coloca como a mãe, como uma mulher para o pai. Não tem nada a ver com o amor de um homem, não tem nada. Sim. É um processo natural. E o menininho, pelo outro lado, coloca o cinto do pai, quer colocar a gravata. Por quê? Porque ele também está mostrando o que ele quer ser quando ele crescer. Ele vai querer uma mulher. Então, tem os nomes, né? Nesse processo. E começa nessa época, sim. E aí a criança faz isso, né? Pode ver que ela tem ciúme do pai. Sim. A menina tem ciúme do pai, porque ela está dizendo, esse homem é meu. É e o seu e é menino meu. da mãe. E o menino da mãe. Aí as pessoas falam assim, nossa, é interessante, porque a menina é ligada mais à mãe, o menino é sempre ligado mais à mãe e a menina ao pai. É verdade. Tem casos que não. Até porque nem todo mundo convive com os dois. Sim. Mas quando convive, é mais natural você perceber isso. O oposto. O oposto, sempre o oposto. Então, são interessante, fases. é muito interessante Sim. isso. Mas, então, tem conserto, então, essa juventude. Tem conserto, só que precisa trabalhar muito a cabeça desses pais. Por quê? Porque o jovem, o adolescente está passando por isso, vai chegar uma hora que ele vai ser adulto e ele vai ter que tomar uma decisão. Mas todo problema, quanto antes você tratar, porque é como uma doença. Sim. Eu descubro uma doença e não trato, quando eu vou tratar, ela já virou crônica. Sim. É não deixar chegar nesse ponto. É parar, o pai e a mãe parar e falar, eu estou fazendo certo? Será que tudo isso que ela falou, eu não estou fazendo, então estou bem? Não estou fazendo, estou ótimo. Mas e se eu estiver fazendo? Se eu estiver fazendo, eu vou me acalmar, eu vou pensar, vou conversar com a minha esposa, com meu marido, com quem vive comigo, para a gente poder tentar mudar isso. Mudar a posição. Porque assim, mas e se ele sair de casa? Ele vai morar onde? Ele vai ser sentado por quem? Mas tem casos, sim, a gente sabe que tem casos que eles vão, sim, que eles se viram. Mas não é todos. É um entre muitos. Sim, é minoria. Então você tem que mostrar para esse filho, eu sou autoridade, você mora no que é meu. Não é para você virar um general. Sim. Uma general querendo impor uma coisa que você nunca fez antes. É tudo com muita calma. Tudo com decência, mas dá tempo. Ordem. É só você parar, analisar tudo que você está fazendo. E corrigindo aos poucos, porque é aos poucos, não é do dia para a noite. E quem não chegou nessa fase já vai trabalhando para não passar por isso. Para não acontecer o que está acontecendo na maioria das famílias. Nos dias de hoje. Sim. Que está meio complicado. Isso. Então, é possível, sim, melhorar. Melhorar. E o primeiro passo é a comunicação. Sem se falarem, sem você sentar. Porque, assim, sabe o que é interessante? Uma empresa, como que uma empresa funciona? À base de reuniões. Sim. Você já viu uma empresa, a pessoa abrir a empresa e, de repente, essa empresa subiu sem nunca ter uma reunião? O que é a reunião? É o conversar. Porque lá vão chamar de reunião.
Mas na sua casa você não vai chamar de reunião, você vai de conversa. É um diálogo. Como é que eu conserto quando a empresa está toda errada? Eu sento, descubro aonde que está errando, por que que está errando, quem é a causa. Se não tem causa, é todo mundo, mas é essas reuniões... Tem que ter sintonia. Por que que eu não faço isso dentro da minha casa? E muitas vezes o pai, ele é um empresário. Ele faz isso muito bem na empresa. E dentro de casa não consegue. Sendo que ele tem a receita. Tudo nessa vida é a conversa. É verdade, porque geralmente uma empresa que tem muitos funcionários consegue delegar todas as funções. E funciona. E a coisa vai, não é pela ordem, mas é na ordem. É na ordem. Então é tudo. Por exemplo, para eu e a senhora chegar aqui, nós conversamos antes. Sim. Imagina se a senhora fala, Cleide, vamos lá, eu chego aqui. Tá, mas o que nós estamos fazendo aqui? Do mesmo jeito, Objetivo. É um diálogo de pais, mães e filhos. É verdade. Vamos sentar e vamos conversar. A família é uma empresa. E a mais antiga, a instituição. Tá desde que o mundo é mundo que tem essa instituição chamada família. É verdade. Mas parece que as pessoas perderam a ideia de como funciona. É. Se nós formos olhar para a Bíblia, olha, me veio à mente, quando Noé construiu, que Deus mandou Noé construir a arca, a primeira coisa que entrou dentro da arca foi a sua família. Para depois... entrar os animais. Porque poderia ter colocado os animais primeiro e eles entrado e fechado. Foi primeiro a família. Aí, filho, nora, sogra, seja lá quem foi, mas foi a família. Em primeira instância, foi a família que entrou. Porque é a prioridade. Foi realmente prioridade. Família. E eu acho que, se a minha família não é a prioridade, pensando aqui no nosso tema, eu já estou fazendo errado. Quem é a sua prioridade? Ai, mas eu corro o dia inteiro, eu trabalho. Então, não é. O trabalho é sua prioridade. Então, a sua família está desmoronando porque não é prioridade. Ah, mas eu faço curso, eu faço não sei quantas faculdades, eu faço de manhã. A sua prioridade não é a sua família. Então, esquece que ela não vai dar certo. Então, você tem que ir para ela e automaticamente ir para os outros. Mas as pessoas estão começando lá fora para depois olhar para dentro. Aí, como é que vai arrumar? É verdade. Então, a família tem que ter um alicerce. Se eu estou pensando em criação de filhos, em manter casamento, é primeiro olhar para lá. É verdade. Mas que bom. Estamos aqui num bate-papo muito gostoso, maravilhoso. E vamos dar uma pausa para o nosso comercial. Você conhece algum agente de segurança pública? Se não conhece, fica antenado, ouve aí. Você vai gostar. Você é ou conhece algum policial militar, guarda municipal, policial penal ou demais agentes de segurança pública? Esses profissionais corajosos dedicam a sua vida à proteção da sociedade, mas muitas vezes enfrentam situações de risco, sejam na missão ou fora dela. A ADASP oferece assistência a todos os profissionais de segurança pública, como assistência jurídica séria, com plantão 24 horas, perícia técnica, indenizações em casos de acidentes com viatura e roubo de material bélico, auxílios financeiros nos momentos difíceis, descontos em produtos e serviços para economizar o ano todo e muito mais. Não perca tempo, acesse o site para saber tudo, www.adasp.com, defendendo aqueles que defendem. Nós vamos abordar um tema agora, doutora Cleide. Transtorno de ansiedade generalizada. Semana passada a gente deu só uma pincelada, né, sobre ansiedade, depressão, essas coisas. O famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que é o vilão não só dos adolescentes. Nós vamos, né, falar um pouco agora, literalmente generalizando também, porque ele não acontece diferente no adolescente, no adulto e no idoso. Não, ele acontece igual em todos, para todos os públicos. E aí as pessoas falam assim, mas eu sou ansiosa, então eu tenho um transtorno, porque desde criança minha mãe fala que eu sou ansiosa. Não. A ansiedade natural, todos nós temos. Todos nós somos ansiosos por natureza.
Aquela ansiedade de uma entrevista de emprego, aqui, antes de começar, aquele friozinho na barriga. Eu vou conhecer os pais do meu namorado, da minha namorada. Normal, isso daí é natural, você não tem transtorno. Quando que eu tenho transtorno? Quando eu começo a ter os sintomas. O que é um transtorno? É algo que me prejudica. Se essa ansiedade, eu fico ansiosa para vir aqui, mas eu consigo, eu estou nervosa, mas eu consigo, eu lidei, eu consegui fazer o que tinha que ser feito. Tudo bem, não me prejudicou, me atrapalhou um pouco, mas não me prejudicou. Essa ansiedade é a natural minha do ser humano. Quando eu não consigo chegar aqui, ou eu chego e não consigo sentar, eu entro em pânico, eu começo a suar, eu começo a tremer, o coração acelerado, aí sim, essa é o transtorno. Só por isso, Cleide? Não. Eu estou falando, é quando me prejudica. Então, prejudica nisso, vai prejudicar em outras. Então, quais são os sintomas principais de ansiedade? E eles não se apresentam iguais. Você não necessariamente precisa ter todos os que eu vou falar. Mas se você tiver alguns, já é bom ficar alerta. Sim. Um dos mais comuns, palpitação, coração acelerado. Mas não é acelerado quando toma um susto, acelerado quando recebe uma notícia. É do nada. Posso estar aqui e o coração dá aquela que a pessoa fala, nossa, tá estranho, né? Começou uma vez, começou 2 vezes, você percebeu que isso está acontecendo? É lógico, você olha a família. Minha família tem problema no coração? Tem. Então você vai lá. Cardiologista. Foi, não deu nada? Ok. Outro muito grande, tremedeira. E não é aquela tremedeira, digamos aqui, eu tô aqui, tô nervosa. Aí dá aquela tremedeira. É uma tremedeira que eu não tô nervosa, mas a minha mão, a minha perna, o meu braço, e tem gente que treme o corpo todo. É outro sintoma. Outro sintoma que costuma aparecer muito. Vamos lá, que é tantos. Vamos lá. O choro. O choro, como que funciona o choro? Mas eu tô triste. Aí eu chorei. Não, então você não você é normal. Tá triste. Mulherada na TPM. Eu sempre choro. Você não tá com ansiedade. Você tem que ver. É normal. Mas o choro da ansiedade, ele vem do nada, ele fica um tempo, muitas vezes. E se alguém pergunta por que você está chorando, não sei. Mas você está lá se acabando, não é um chorinho de cair 2 lágrimas. É choro mesmo. E aí... Que ninguém não pode nem falar nada. Nossa, que bom te ver. Fez uma voz mais carinhosa, aí que chora mesmo. Se você tiver já porque ele vai meio que te avisando. Você não tô bem, não tô legal. Aí, às vezes, uma pessoa chega perto e fala assim, você tá com uma carinha. Se a pessoa já estiver na crise... Ela desaba. E aí, se você falar, o que eu fiz, fui eu? Não foi. Mas... E esse choro, ele apresenta no serviço, principalmente que as pessoas estão trabalhando. Então, assim, a agitação do momento. Às vezes, a pessoa está lá preocupada para entregar alguma coisa, não consegue, ela já chora. E... outros, vamos lá. Suadeira nas mãos. A mão tá aqui, é uma sudorese que não dá conta. E aí você fala, mas tá tudo bem? Não, começou agora. Essa também se caracteriza muito. A pessoa não tinha aquilo e de repente tem. Dor no peito. A pessoa sente aqui como se tivesse batido. Queima. Que põe a mão assim e fala, tá dolorido, mas eu não bati. E um muito comum, como o choro, é a angústia. É uma angústia. Parece que vai acontecer alguma coisa ruim, parece que vai chegar a qualquer momento alguém com uma notícia assim mas não chega. Não é. É a ansiedade. É a ansiedade. Essa, hoje eu ouço mais essa, da angústia. Falta de ar. Como assim falta de ar? A pessoa tenta respirar, mas o ar não está para ela. Então, a pessoa passa o dia, não chega. E aí, isso não podemos esquecer que essa ansiedade pode gerar também a depressão. A depressão, a síndrome do pânico, umas fobias.
fobia social. Tem muita gente com fobia social e ansiedade não sabe. Acha que está com pressão baixa, que está com labirintite. Pode falar. Então, a ansiedade é a causa da depressão? Não. Não. Eu posso ter só ansiedade e nunca ter depressão. E eu posso ter depressão e nunca passar pela ansiedade. É que hoje a ansiedade chegou em muitos lares. Sim. E aí ela está aí, assim, pulando, porque a pessoa está com todos esses sintomas, às vezes até mais, mas está procurando outra coisa. Eu acho que é labirintite, porque tem pessoas que falam que no sintoma de ansiedade e na angústia também dá tontura. Aí a pessoa fala, minha mãe tinha, meu pai, minha avó tinha labirintite, deve ser isso. Não é. Não. Por isso que você tem que sempre procurar um médico primeiro. Ansiedade. É uma falta de vontade de fazer as coisas, de sair. Por isso que tem pessoas que ela não tem ânimo. Ela tem algum desses sintomas e falta de ânimo. Só que ela não foi ver. Porque o que você faz quando acontece isso? Procure um especialista que vai fazer exames de hormônio, porque tem muitos hormônios Sim. que, quando eles abaixam, a pessoa tem esses sintomas. Então, você nunca pode pegar isso e dizer, então eu tenho maioria, eu tenho isso. Não, você vai primeiro ver o coração, você vai ver o seu hormônio, você vai ver o patológico, faz exame de sangue, não deu nada, aí você vai atrás. Porque também não adianta você achar que está ansioso e está com uma doença perigosa, que pode até morrer, e ficou achando que era ansiedade, que era outra coisa. E não era ansiedade. Era alguma deficiência física mesmo. Ou hormonal, essas coisas. Hormonal, alguma coisa nesse sentido. E aí, essa ansiedade, ela está entrando assim no adolescente, porque o adolescente é o quê? Ele vai fazer prova, ele vai fazer Enem, o adolescente já chegando nos 18. Ele vai fazer inúmeros vestibulares. E aí o que acontece? Se a família não cuidar e não tratar, ele não consegue. Porque se ele conseguir chegar na prova, quando ele olha, ele entra em crise. Cadê a prova? Me diz uma coisa, o que você me fala da ansiedade e do medo? A ansiedade que tem medo, essa é entre as fobias sociais. Porque, assim, nem toda pessoa que tem... Porque tem gente que é assim, Medo da noite. Eu conheço pessoas que têm medo da noite. Mas elas são ansiosas? Não. Não, aí não está ligado. Aí já tem que ver o que aconteceu. O porquê do medo. O porquê do medo dessa questão noturna. Porque a ansiedade, ela não tem dia ou noite. Tá. Se eu estou ansiosa, eu posso estar de dia, eu posso estar de noite. Não tem a ver. E tem pessoas que estão com medo de gente. Sim. Cleide, eu não saio de casa porque eu tenho medo de gente. É fobia social. Vamos procurar. Ouvem vozes, está ouvindo vozes? Já vamos procurar sim, porque tem outros transtornos associados. Sim. Mas o triste é porque tem muito adulto falando ainda, isso é frescura, isso é falta do que fazer. Aí quando bate, o adulto chega lá apavorado. Aí eu falo assim, Cleide, o que acontece? Porque eu estou assim, assado, e eu só ouvindo. Aí a pessoa fala, eu sempre achei que isso era frescura. Isso não era... Pois é, você agora bateu na sua porta. Então, ao invés de ficar julgando, vai ver se você também não já está começando a apresentar alguma coisa. Vai se cuidar para não chegar nisso. Vai fazer por onde você não entrar nessa história também. Porque pandemia veio e acabou. O pessoal que nunca tinha ficado em casa, os adultos hoje estão assim. Cleide, eu sempre tive uma vida normal, nunca senti nada. Só que depois da pandemia, aí eu pergunto, mas o que você fazia na pandemia? Nossa, eu ficava só em casa. Aí eu entrava... Gerou medo. O desespero, o medo do desemprego, o medo de nada dar certo. Ansiedade. Muita gente ficou ansiosa nessa pandemia. Aí descobriu que essa ansiedade não era só ansiedade, porque aí entrou esses sintomas. Já tinha, né? Só foi um alerta. Acredito que tinha já alguma ansiedade, a correria nem deixa, porque tem gente que... Não percebeu. E aí se encadeou. E outros não tinha nada, e o ficar preso, os casamentos.
pessoal nunca tinha ficado o dia inteiro com a esposa, com o marido. É verdade. Quantos não acabaram? Foi muitos. Porque passou A convivência. a conviver. E aí falou, quem é essa pessoa? Eu casei com essa pessoa, nem sabia. Porque não via como viu na pandemia. Sim, porque só se encontrava à noite. E tudo, a maioria está gerando ansiedade. Sim. E ainda vem mais. Cada dia tem gente chegando. E muitas pessoas gerando até espírito de loucura. Porque se você não cuida... Porque não se cuida. Se você não cuida, atrapalha tudo, né? Sim. Vai deixando... Por que muitas pessoas, essa ansiedade não deixa você ser habilitado, motorista? Quando a pessoa tem ansiedade e não consegue dirigir, aí ela precisa ver o que ela está tendo, se é... Porque não é, a ansiedade em si, só ela, a TAG, ela não impede você de dirigir. Porque eu conheço muitas pessoas que não têm habilitação e não conseguem dirigir. Por quê? Então, aí é isso que eu tô... Se ela tiver só... Porque tem gente que tem o medo de não conseguir... Porque quem dirige não controla só ele. Ele precisa ficar olhando tudo, né? Para evitar acidente o tempo inteiro. Sim. Tem gente que acha que realmente não vai conseguir, então nunca testou. Só tirou a carta, fala, não consigo. Em São Paulo não dá, eu prefiro, se fosse no interior eu tentaria. Num lugar mais... Tem gente que só dirige na rodovia. É verdade. E não dirige aqui por causa dessa cidade, loucura. Aí você tem que perceber o quê? Eu só não dirijo ou eu tenho medo quando eu entro no carro. Porque tem gente que tem a fobia do carro, fobia do ônibus, fobia do trem, fobia do elevador. Aí você já vai ver se você não está ou se você não tem claustrofobia, ou se nem é e está desenvolvendo aí alguma coisinha de ansiedade também. Entendi. Olha, é muita coisa envolvendo ansiedade. É verdade. O CID, que é o Manual das Doenças, Internacional das Doenças, se eu não me engano, são 10 classificações de ansiedade. Só de doenças, né? Que quando você vai no psiquiatra, ele pode diagnosticar e passar o CID. Sim. Existe algum teste para que eu possa detectar a ansiedade? Tem sim, tem os testes de ansiedade, só que assim, os testes, eles não são desenvolvidos, nem teste é desenvolvido no Brasil. Tá. Tudo vem lá de fora. Então, você nunca pode se basear só pelo teste. Você nunca pode pegar o teste e bater o martelo. Sim. Falar assim, não só para ansiedade, vamos falar no geral. Depressão, outras coisas. O teste, ele é uma base. Por exemplo, eu posso estar atendendo a senhora. E aí eu desconfio, eu falo, nossa, eu acho que ela tem tal transtorno X. Sim. E aí eu tô ali na dúvida, e eu leio, e eu volto, aí eu vou aplicar um teste. Porque tem pessoas que escondem. Sim, tem gente que não consegue falar sobre, e o teste não mente, né? Porque o teste você nunca pergunta o que a pessoa pensa que você vai perguntar. Então você põe o teste lá para ela. Então, digamos, eu tô com a senhora e eu tenho dúvida de tal transtorno na senhora. Mas eu pego, como eu vou fazer? Eu aplico um teste. Aí o teste me traz mais a certeza... Traz um norte. Que é isso. Mas ele não vai... Você não pode passar... Aí eu vou encaminhar a senhora para o psiquiatra, porque digamos que a sua questão precisa tomar medicação. Eu não posso mandar para o psiquiatra dizendo a Miriam tem transtorno X. Não. De acordo com a minha análise, a forma que venhamos trabalhando, o que ela me apresenta, a apresentação de alguns testes, me parece, eu acredito, ela pode, talvez, esteja com um transtorno X. Ou está desenvolvendo. Está desenvolvendo esse transtorno. Então, você nunca chega com... Até o TAG. Eu tenho certeza que a pessoa tem TAG. Sim. Mas eu nunca vou falar... Olha, a senhora tem TAG, corre para o psiquiatra. Não, eu vou falar, pelo que a senhora está me apresentando... Pelo seu histórico. Por tudo que a gente vem conversando, pelo seu passado, pelo seu presente. Tudo indica que é uma TAG. Então, a senhora agora se encaminha para o psiquiatra e é ele que bate o martelo. Que faz o tratamento ideal. Medicamentoso. Só medicamento. Ele vai conversar com a senhora para o medicamento. A hora da senhora
procurar a raiz, porque assim, ninguém nasce com ansiedade generalizada, com transtorno. Nenhum transtorno a gente, quando é transtorno, depressão, ansiedade, essas coisas, você não nasce com ele. Você desenvolve, que seja na infância. Entendi. Então, você tem que ter um motivo. Então, assim, você vai no psiquiatra pensando na ansiedade. E a sua ansiedade está muito forte, você precisa tomar remédio. Aí você fica tomando a medicação e fazendo a terapia. A psicoterapia, terapia, por quê? Porque a gente precisa entender a raiz. Por quê? Alguma coisa está acontecendo. Até hoje eu não tive nenhuma pessoa com ansiedade para eu não saber, para eu não conseguir descobrir. É que tem gente que abandona, então antes da gente chegar, vou falar de quem segue o tratamento mesmo. A gente sempre descobre. Porque aí quando descobre, aí tem o tratamento. Aí trata aquilo. Tratou, você segue a vida. Sai do medicamento e sai da terapia. Volta ao normal. Volta ao normal, por quê? Depressão não, né? Depressão, ela te acompanha ali. Sim. Desse tamaninho, né? Mas ela tá sempre ali. É como se ficasse um pontinho. Só que aí você aprende na terapia a lidar. Então, antes a depressão manda em você, ela te joga na cama, ela quer que você tire sua vida, ela tira tudo. Mas quando você aprende a tratar, aí é a sua vez, porque você aprende a identificar. Dominar. Aí você domina. Ansiedade é a mesma coisa. Nessa terapia, você encontra a causa. Tratou, saiu da medicamento, saiu da terapia. Amanhã aconteceu qualquer coisinha, você já se conhece. Você fala, opa, tem alguma coisa errada. Eu sei onde isso pode me levar. E aí você se conhecendo, você já trabalha para não ir para o mesmo lugar. Esse é o intuito da terapia. É porque tem muitas pessoas que ela já conhece a sua ansiedade. E se ela se deixar dominar, ela não levanta nem da cama. Não. Dependendo da ansiedade, é a que tira o ânimo. Aí, quando ela domina a situação, que ela já está calejada, né? Com isso tudo, ela fala, não, eu já sei a causa. Sim. Um aborrecimento, qualquer coisa aconteceu no meio do percurso, aí ela vai lá, ela já se domina. Ela fala, não, ansiedade, eu sei que você quer bater na minha porta. E ela nem deixa chegar. Por exemplo, vamos pensar em uma que a pessoa seja o casamento. O gatilho da bendita ansiedade é o casamento. Sim. Toda noiva. E aí, vamos pensar agora no casado. Sim. Eu tô no casamento, tudo, e de repente eu fiquei adoecei, né? Fiquei doente, tive essa crise por causa do casamento. Aí as pessoas falam para mim assim, Cleide, tá, o gatilho é meu casamento. Então eu separo? O que a senhora acha? Digamos que a senhora tá com ansiedade, o gatilho é o seu casamento. Aí a senhora vai fazer um tratamento. Todo mundo fala isso. E agora, eu separo porque o gatilho é o meu esposo, o meu casamento. Eu faço o quê? Eu vou embora, ele vai embora? Como que você se livra? A maioria já quer separar. Aí você fala, não, antes de separar, vamos analisar. Se você não é quem está ajudando esses sintomas, ou se realmente é ele. Aí nós vamos estudando a causa, tal. De repente, a gente descobre que não é o marido. É o casamento, mas a pessoa, que seja homem, que seja mulher, está alimentando ali uma situação que faz com que ela piore. Então, é o casamento porque precisa dos dois. Mas o causador não é o outro lado. Então, vai separar? Vai ajudar o quê? Nada, porque ela vai levar para o próximo relacionamento. É isso que eu ia dizer. Pode encontrar um outro relacionamento, a causa será a mesma. Como às porque vezes não curou. Não curou. Às vezes a gente não tem... eu acho feio essa palavra, mas é verdadeira. Fulana tem dedo podre para casamento, não devia casar. Vamos olhar primeiro fulano, porque assim, será que esses 4, 5 casamentos eram o outro cônjuge que estava errado? Olhou para dentro de Pode ser. Então, aí, vamos voltar para o casamento. Aí eu estudei. Aí eu vejo o marido ou a esposa. E eu descubro que, na verdade, esse moço ou essa mulher, né? Porque a mulher abusadora também entende muito. Sim. Ela é abusador, é abusivo, tem agressões, tem um monte de coisa ruim. Aí eu vou falar para essa pessoa continuar nesse casamento? Não tem como.
Eu vou esperar ter um feminicídio de ambos não importa o lado? Sim. Então, tudo tem que ser muito bem estudado. Por isso que a terapia não é uma coisa que se resolve em 1 mês, 2. Entendi. Porque é um tratamento prolongado. Um passinho de cada vez. Sim. Mas tudo tem solução. Resuma tudo para nós aí. Te dando 1 minuto aí para você falar. Eu acho assim, de tudo que foi dito aqui, percebeu alguma coisa? Não fique em casa. Percebeu que pode estar desenvolvendo qualquer coisa dentro de um casamento, com um filho, com mãe, com pai, não importa, o ser humano. Eu estou sentindo esses sintomas, de que você falou, eu tenho 4, eu tenho 3. Procura primeiro o médico e depois fez. Meu braço do nada ficou gelado. Você pode estar tendo um infarto, mas você também pode estar tendo crise de ansiedade. Tranquilo, é igualzinho. A pessoa fala, é infarto, corre para o médico, você não tem nada. Então, faz isso. Corre, não deixa... para ver, ano que vem eu vejo, daqui 2 anos eu vejo, porque pode ser muito tarde. Quanto antes você olhar para a sua saúde, você não está fazendo benefício para ninguém, somente para você. E é isso. Obrigada, doutora Cleide. Que agradeço. Por mais esse bate-papo tão gostoso. A hora passa que a gente não vê. Eu quero agradecer TV Sinec, mais uma vez, juntamente com Família em Pauta. Próximo sábado estaremos aqui convidando você. Siga-nos no Instagram, Família em Pauta. Se inscreva lá, porque esse programa pode ser útil a alguém. Se você se inscrever, ele vai alcançar outras pessoas. Eu quero agradecer mais uma vez. Família em Pauta. Beijo, até lá!